Olá, sétimos anos! Como vocês estão? Espero que bem. Hoje damos início ao estudo dos tipos de predicados e começamos pelo predicado nominal. Esse assunto se encontra no capítulo 10, páginas 194 até 200. Vamos aprender um pouco então? Num primeiro momento, é importante vocês se lembrarem de que o predicado é a informação trazida sobre o sujeito e também que o verbo sempre fará parte do predicado. Quando falamos em tipos de predicado, temos que lembrar sobre os tipos de verbos existentes na nossa gramática. Assim, temos os verbos nocionais e os verbos de ligação. Os nocionais são os verbos com significado. São aqueles que indicam ação, fenômenos da natureza, etc. Os de ligação são os que exprimem estado ou mudança de estado. Vamos ver, então, um pouquinho mais aprofundado sobre os verbos nocionais. Segundo o gramático Hernani Terra, os verbos nocionais são os que expressam ações, acontecimentos, fenômenos da natureza. E eles sempre funcionam como núcleos do predicado. Essa informação é muito importante, vocês não podem esquecê-la. São nocionais os verbos intransitivos e os verbos transitivos diretos, transitivos indiretos e os verbos transitivos diretos e indiretos, que também chamamos de verbos bitransitivos. Já os verbos de ligação são aqueles em que o sujeito não pratica e nem sofre a ação mostrada pelo verbo. Não exprimem ação, apenas estado ou mudança de estado. E eles nunca funcionam como núcleo do predicado, somente servem de ligação entre um sujeito e a sua característica. Informação também importante aqui. Os principais verbos de ligação são o verbo ser, o estar, continuar, andar, permanecer, parecer, ficar e tornar-se. Assim, 3 são os tipos de predicado. Nós temos o predicado nominal, cujo núcleo será um nome, o predicado verbal, em que o núcleo é um verbo de ação, um verbo nocional, e temos também o predicado verbo nominal, que possui 2 núcleos, um nome e um verbo de ação. Fiquem calmos que nós veremos cada um deles em momento oportuno. Como mencionamos anteriormente, o foco do nosso capítulo 10 é o predicado nominal. Esse predicado, ele apresenta verbo de ligação, cuja única função é servir como elo de ligação entre o sujeito e a característica referente a ele. Chamamos essa característica de predicativo do sujeito e é ela o núcleo do predicado. Prestem atenção, predicado é diferente de predicativo, certo? Trouxe para vocês alguns exemplos de oração com predicado nominal. Observem a frase: a prova era difícil. O que era difícil? A prova. Então, nós temos aí o sujeito da nossa oração. Nós temos era difícil como predicado, como a informação a respeito do sujeito. Qual é o verbo? O verbo que nós temos aí é o verbo era, um verbo de ligação, é o verbo ser, tudo bem? A palavrinha difícil é a característica que está sendo ligada ao sujeito por meio, através do verbo de ligação.
Portanto, essa característica, essa palavrinha difícil é o predicativo do sujeito e também o núcleo desse predicado. Assim, nós temos que a classificação desse predicado é de um predicado nominal, cujo núcleo é um nome e não um verbo. Lembrando que em predicado nominal, o verbo de ligação nunca é núcleo. O núcleo será sempre um nome. Por isso, o predicado nominal. Observem também este outro exemplo. O menino estava machucado. Quem estava machucado? O menino. Portanto, o menino é sujeito da nossa oração. Predicado estava machucado. O verbo que aparece nesse predicado é o verbo estava, o verbo estar. Então, nós temos aí que o verbo é um verbo de ligação. Qual vai ser, então, a classificação da palavrinha machucado? Nós sabemos que machucado é a característica sobre o sujeito, a característica que se refere ao sujeito da nossa oração. Portanto, essa característica, esse adjetivo, receberá aqui o nome de predicativo do sujeito e será o núcleo do nosso predicado. Por quê? Porque verbo de ligação nunca é núcleo do predicado. Então, qual será a classificação desse predicado? Esse predicado, que tem como núcleo um nome, receberá a classificação de predicado nominal. Desta forma, o predicado nominal sempre terá a seguinte estrutura: verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Observem que estamos falando da estrutura do predicado nominal. É importante aqui que vocês se atentem a dois detalhes. Embora sejam detalhes, são informações importantes. O primeiro é que, para ser considerado verbo de ligação, é imprescindível que o verbo esteja realmente ligando o sujeito a uma característica. Caso contrário, esse verbo não será classificado como verbo de ligação. Observem, a criança está na escola. Nós temos o verbo estar aí, que supostamente vem a ser um verbo de ligação. Porém, na escola não é uma característica do sujeito, e sim a indicação de um lugar. Desta forma, o verbo estar nesta oração não é classificado como verbo de ligação. Ele será um verbo nocional. O outro detalhe importante e que eu já havia até mencionado para vocês é que predicado e predicativo do sujeito são termos diferentes. Predicado é toda informação sobre o sujeito. Por exemplo, a criança está feliz. Nós temos que está feliz, a informação sobre o sujeito, portanto, o nosso predicado. Já o predicativo do sujeito nos traz uma característica. O mesmo exemplo, a criança está feliz. Nesse caso, a característica é a palavra feliz e só ela vem a ser o predicativo do nosso sujeito. Agora, sétimos anos, é com vocês. Resolução dos exercícios. Peço que resolvam, então, os exercícios que estão na página 194. Façam a leitura da teoria na página 195 e, caso vocês fiquem com alguma dúvida, marquem um asterisco. Resolvam os exercícios das páginas 196 e 197. Na nossa live, daqui a pouquinho, nós conversaremos, tiraremos as dúvidas, tudo o que vocês precisarem. Combinado? Então, bons estudos, boa sorte
e até já. Um beijo!